irmão, minha irmã, domingo 29 de março, quinto domingo do tempo da Quaresma. Quero convidar você para refletirmos juntos o Evangelho desse domingo, um pouquinho da liturgia. Lembrando você que todos os dias aqui no nosso canal a gente tem também o ofício das leituras e todos os dias nesse tempo de Quaresma tem a missa logo cedinho, 6 da manhã, e aos domingos, 8 da manhã, fica gravado aí o dia inteiro para você que quiser acompanhar e fazer a sua comunhão espiritual, né, com Jesus sacramentado nesse tempo que a gente está vivendo e que todos nós, com certeza, desejamos que passe rápido, né, para a gente voltar a ter uma vida mais normal e, sobretudo, o acesso, né, à casa de Deus, aos sacramentos que estamos todos sentindo tanta falta. Vamos refletir o Evangelho, então, de hoje? Se encontra para nós em João, capítulo 11, versículos de 1 a 45, diz assim. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias.
Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse é o grande anúncio da igreja nesse quinto domingo do tempo da Quaresma. A ressurreição e a vida, elas existem. É uma coisa só e mais do que isso. Ressurreição e vida é uma pessoa, Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. E o milagre que Jesus faz hoje é um milagre profético. Aponta para uma realidade muito maior que o próprio milagre em si. A gente costuma chamar esse evangelho a ressurreição de Lázaro, né? Talvez a gente devesse chamar isso de a reanimação de Lázaro, porque ressurreição não é bem o que aconteceu aqui. De algum modo, algum dia, Lázaro morreu de novo. Ressurreição é entrar num estado de vida onde não se morre nunca mais. Ressurreição foi o que aconteceu com Jesus. Mas tudo bem, é o suficiente para a gente entender que Jesus era capaz de trazer um morto, enterrado há 4 dias e que já cheirava mal, de volta à vida, pelo poder da palavra. Lázaro, Jesus grita, Jesus anuncia, exclama com voz forte, diz o Evangelho: Lázaro, vem para fora. Essa voz de Cristo, forte, que convida você e eu, vem para fora. Só que essa voz, por muito tempo, a gente também vive essa dinâmica. Está ali no versículo 28, né? Depois de ter dito isso, Marta foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Então, no dia a dia da Quaresma e da vida, a gente vai ouvindo todos os dias baixinho: O Mestre está aí e te chama. A voz de Deus que muitas vezes é um sussurro, antes de ser um grito forte. A voz de Deus que muitas vezes é um murmúrio, é uma entrelinha, né? É aquela, né, para quem sabe ler, um pingo é letra. A sutilidade de Deus com você e comigo hoje, dizendo: O Mestre está aí, te chama. Quem é essa Marta hoje na sua vida e na minha vida que nos anuncia: O Mestre está aí e te chama? Talvez o coronavírus seja um sussurro aí na nossa vida. Jesus está aí e Ele nos chama a revermos valores, conceitos, paradigmas, né? O que de fato é mais importante e tantas outras coisas. A quantas anda a nossa vida espiritual com Deus, com a própria igreja? Como é que estamos com essas coisas todas? Às vezes é como um sussurrinho. O Mestre está aí e te chama. Mas quando a gente dá ouvidos, então, a esse sussurro, né? E aí o Evangelho vai mostrando esse Jesus também tão humano, ele chora, ele se emociona, ele se compadece. Nós vamos estar então prontos para ouvir Jesus gritando: Mário, vem para fora, né? Deus que nos chama pelo nome, é a palavra que grita, ecoa e nos põe para fora. E aí nós temos esse caminho na vida da conversão sempre, toda vez e todo dia até o final. Lázaro sai, né? O morto sai, mas está atado de mãos e pés. Então Jesus diz: Desatai-o, deixai-o caminhar. Não é porque eu escutei o grito ou o murmúrio de Deus que eu não preciso da ajuda do outro para me desatar e para me ajudar a caminhar. É a conversão constante, é a conversão para sempre. A primeira conversão na vida de uma pessoa, na sua vida e na minha vida, foi assim. A gente levantou da morte, mas a gente ainda estava cheio de coisas que nos prendem. A gente precisa ser desatado para aprender a caminhar de novo pela comunidade, pela igreja, pela fé. E esse milagre, então, que Jesus faz, do tirar alguém do túmulo, está profetizado lá na primeira leitura desse final de semana, Ezequiel 37, versículos de 12 a 14, assim fala o Senhor Deus ao meu povo: vou abrir as vossas sepulturas. Né? É uma imagem aqui espiritual, mas Jesus fez isso ser tão concreto para nos levar de novo para a imagem espiritual. Deus que nos tira da sepultura. Aí no versículo 14 diz assim: porém em vós o meu espírito
para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Para o povo judeu, a imagem da terra prometida, do ter um lugar geográfico, físico, isso é muito caro e precioso até hoje. Mas tem toda uma linguagem espiritual, simbólica, profética aqui para nós. Porei em vós o meu espírito. E aí a gente precisa ir lá para a segunda leitura, Romanos 8, do 8 ao 11. O que é esse pôr o espírito? Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Então, a quaresma é a gente ouvir essa voz de Deus nos pedindo para sair do túmulo, para que Ele coloque em nós o seu Espírito. E aí a gente descobre esse dinamismo dessa luta dentro de nós, entre carne e espírito. Carne aqui é o humano nosso, sem Deus, que ecoa e reverbera na carne, não é isso? Nas nossas paixões desordenadas, nos nossos impulsos, apegos e tudo mais. Mas olha, Deus quer colocar dentro de você o Espírito, para a gente ser conduzido e viver segundo o Espírito. Então, se eu não estou vivendo segundo o Espírito, estou vivendo segundo a carne, disse Paulo, então é porque o Espírito não mora em vós, Mas ele diz, olha lá, o que o Espírito Santo faz em nós, meus irmãos? E olha que lindo isso, a igreja está nos ensinando. Quaresma, penitência, conversão, tudo isso para já agora a gente já ir sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nós vamos celebrar lá no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas já agora, a vida no Espírito. E é o Espírito Santo que nos dá vitória sobre o pecado, sobre a morte. Presta atenção nesse versículo aqui, olha. Versículo 10, Romanos 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado. Então, olha lá. Se, porém, Cristo está em vós, Ele está em nós, pelo batismo, pela vida na graça, pela comunhão eucarística, pela fé, pela leitura orante. Cristo está em nós. Embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, e está, porque cada um de nós tem uma fragilidade, cada um de nós tem um pecado capital que nos atrai mais, então o nosso corpo ele é ferido de morte mesmo. Pela gula, pela luxúria, pela ambição, pela ignorância, pela preguiça, pelas vaidades, pela ira. Nosso corpo ele é ferido de morte, e ferido pela própria morte física um dia. Aí diz lá Paulo, porém vosso espírito está cheio de vida, Estamos cheios de fé, de esperança, graças à justiça que vem de Deus. E aí olha que promessa maravilhosa. Presta atenção no padre, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas me acompanhe que você nem na igreja vai hoje mesmo, então vamos ficar mais à vontade aqui. Olha lá. E se o Espírito, diz Paulo, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, certo? Mora em vós, se esse Espírito Santo que vem do Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele mora em você e em mim, então, olha a promessa, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Olha que promessa maravilhosa, falando da ressurreição final. A gente não reza isso no creio? Creio na ressurreição da carne. Quando a gente morre, a gente vai ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Todo mundo que está no purgatório vai acabar indo para o céu. A única porta de saída do purgatório é o céu. Mas então vamos resumir. Ou a gente se perde no inferno, ou a gente ganha salvação no céu. E no céu, quando você pensa São Francisco de Assis, São Padre Pio, quando você pensa lá Santa Teresinha, a alma está lá, o corpo está nos túmulos. E nós professamos isso, que no último dia vai haver uma ressurreição plena da carne, o nosso ser por inteiro, um corpo glorioso. Ninguém nunca viu isso, não adianta discutir, nós vamos ter que esperar chegar. Então esse versículo está falando o quê? Vivificará também vossos corpos mortais. Um dia teremos um corpo glorioso. Mas esse versículo já é uma promessa para o hoje, para o agora da nossa vida. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em mim, mora em você, então ele vivificará esse corpo mortal para a santidade, para a vitória sobre o pecado. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá vitória sobre os nossos próprios pecados e enfermidades. Deixa eu partilhar algo com você. Eu era seminarista, morava em Londrina, aqui no Paraná. E um dia, tocando numa missa, uma pessoa veio e pediu, eu queria conversar com você.
e partilhou problemas afetivos, psicológicos, pessoa cheia de drama, enfim, sofrendo muito, mas partilhou comigo assim, eu fumo muito, já tentei de tudo e não consigo parar de fumar. E aí, como Deus está no céu e é testemunha, era esse dia, era essa liturgia, porque a leitura era essa. Daí, com aquele tanto de gente ali em volta, chamei no cantinho e falei assim, olha, vamos rezar essa palavra, né? E eu orei por essa pessoa dizendo, Senhor, essa pessoa tem o corpo ferido de morte pelo cigarro, não consegue ficar sem. Está complicando a saúde, o médico disse que tem que parar, não consegue. Mas se o Espírito, né, morar em vós, ele vivificará. Cumpra essa palavra, Senhor, vivifica esse corpo para vencer essa dependência da nicotina. Escrevi esse versículo para a pessoa, tirei no papelzinho e falei, olha, reza esse versículo uma vez, várias vezes por dia, como se fosse um remédio. Você já toma suas medicações, o remédio da palavra. Queridos, foi questão que 20 dias, um mês, a pessoa me procurou, até hoje, nunca mais fumou. Isso está indo para o quê? Eu estou com 8 anos de padre, está indo para 10, 11 anos atrás. Então, olha a promessa dessa palavra. O que o Espírito Santo faz em nós pecadores? Vai nos dar um dia um corpo glorioso, mas já aqui, sobre tantas realidades de pecado e de vício, ele já nos dá vitória, porque ele vivifica a nossa carne. E aí, feito isso, um dia ressuscitaremos para a vida eterna, se cumpre, voltemos à primeira leitura, porém em vós o meu Espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Vos colocarei, qual que é a terra que o cristão espera? O céu, a pátria eterna, o céu. Vivificados pelo Espírito de Jesus, a gente chega no céu. E também, vivificados pelo Espírito Santo, nós precisamos, talvez muitos de nós, queridos, ressuscitarmos a nossa fé. O Evangelho de hoje nos mostra Marta e Maria intercedendo pelo irmão, Senhor, aquele que amas está doente. E diz a palavra de Deus que Jesus estava a que distância ali? Estava a 3 quilômetros de distância. Betânia ficava a 3 quilômetros. E Jesus demora 4 dias para andar 3 quilômetros. Isso porque eram amigos. Jesus era muito amigo de Marta. Senhor, aquele que amas está doente. Muitos de nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós que temos sido amigos de Jesus e parece que Jesus nos esqueceu, que Jesus não tem pressa nenhuma quando o assunto somos nós. Mas veja, meus irmãos, Jesus escolhe os seus amigos e permite o sofrimento na vida dos seus amigos para manifestar a sua glória. Jesus está no poder de tudo. Ele disse, essa doença serve para a glória de Deus. Consagremos hoje as nossas doenças e ansiedades e todas as contrariedades da vida para que tudo isso sirva para a glória de Deus. E aí Jesus pergunta, né, a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim mesmo que morra viverá. Você crê nisso? Teu irmão está lá no túmulo faz 4 dias, cheirando mal. Você crê nisso? Você crê ainda? Você crê apesar de? E ela diz, sim, Senhor, eu creio firmemente. Que o Senhor hoje ressuscite a nossa fé para que todas as outras ressurreições possam acontecer. Que hoje, apesar dos nossos túmulos e daquilo que nos parece até esquecimento de Deus, que a gente possa professar hoje, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és. Aquilo que me acontece não muda quem o Senhor é. Para que a gente alcance a vida eterna e para que hoje, nessa quaresma, a gente escute forte, não só um murmúrio, mas a própria exclamação, vem para fora. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.